Bem, galerinha, então a gente vai dar continuidade aqui, né? Então, vamos agora falar sobre a cavidade peritoneal. A cavidade peritoneal, né, ela está no interior da cavidade abdominal e ela vai continuar inferiormente até a cavidade pélvica. Como vocês podem observar aqui, olha, ela está iniciando aqui, ó, logo abaixo aqui do diafragma. Ela vai seguir até a região da cavidade pélvica que a gente estudou lá na nossa aula de pelve. Então, ela vai ser um espaço potencial, né? A espessura dela é capilar, como qualquer outra cavidade, como a cavidade pleural, a cavidade pericárdica, elas são espaços potenciais, ou seja, que tem espessuras finas, capilaridade, com espessura capilar, e mais são espaços que podem acumular líquidos, né? E aí, a cavidade peritoneal ela vai estar localizada entre o peritônio parietal, lembrando que é aquele que está recobrindo a parede abdominal, e as vísceras. No interior dessa cavidade peritoneal vou ter uma fina película de líquido pleural, com líquido peritoneal, assim como a cavidade pleural e a cavidade pericárdica possuem os seus respectivos líquidos. E essa composição é de água, eletrólitos, substâncias derivadas do líquido intersticial. Perfeito? Esse líquido, qual é a função dele? A função dele é a lubrificação das faces peritoneais, permitindo que as vísceras vão se movimentar umas sobre as outras sem atrito. Se vocês lembrarem, né, tanto o líquido pericárdico quanto o líquido pleural também tem essas funções. Basicamente, o líquido pericárdico ele auxilia os batimentos cardíacos, permitindo o deslizamento da musculatura cardíaca, né? E a questão do líquido pleural, ele atua principalmente como se fosse uma forma também de adesivo entre as duas pleuras, favorecendo assim tanto a expansão quanto a retração do pulmão. Esse líquido peritoneal ele vai conter leucócitos e anticorpos, por isso, né, como ele é derivado do líquido intersticial, o líquido intersticial é derivado do plasma sanguíneo, então inevitavelmente vai possuir tanto leucócitos quanto também anticorpos, uma defesa imunológica. No homem, a gente já estudou lá em masculino, que essa cavidade peritoneal vai ser completamente fechada, só que no indivíduo feminino, ela vai ter uma comunicação para o meio externo. Que comunicação é essa? Vamos lembrar, através das tubas uterinas. Lembra que as tubas uterinas, elas vão ter o ósteo da tuba uterina, que vai ter que receber, que vai ter que capturar aquele ósteo secundário. Mas se você seguir essa cavidade da tuba uterina, vai até a região externa da vulva, o ósteo da vagina. Então, acontece essa comunicação, e essa comunicação é passível de infecção por via externa. Ou seja, por exemplo, a partir de uma DIP, né, uma doença inflamatória pélvica, eu posso ter uma peritonite? Pode, porque eu tenho uma comunicação direta entre o meio externo, que aí, por exemplo, adquiriu a DIP, até o meio da cavidade, o interior da cavidade peritoneal. A cavidade peritoneal ela é dividida em duas porções, né? Uma é denominada de saco maior e a outra é denominada de saco menor. Eu gosto muito dessa denominação bolsa omental, pessoal, porque ela define muito bem onde está localizada essa região de saco menor. Então, se você sabe onde é que está a bolsa omental, você sabe que o restante é saco maior. Mas vamos lá, saco maior, responsável pela maior parte desse espaço da cavidade peritoneal, ele vai iniciar lá no diafragma e vai até a região inferior, vai até a região da cavidade pélvica. E ele pode ser acessado, né, após o peritônio parietal ser penetrado. Então, por exemplo, você está fazendo qualquer incisão, você está fazendo uma funsteel. Você, por exemplo, você faz a incisão, você corta o peritônio parietal e aí você você cortou o peritônio parietal, você entra na cavidade peritoneal. Então, por exemplo, você cortou o peritônio parietal, você entrou nesse saco maior, tá? E ok, Bruno, e essa bolsa menor? A bolsa menor, né, esse saco menor, a bolsa omental, ela vai ser uma subdivisão dessa cavidade peritoneal. Ela vai estar localizada posteriormente ao esôfago e ao fígado. E ela vai continuar como um saco um pouco maior, né? Ela vai continuar com um saco maior por meio da abertura denominada de forame omental. Como assim, Bruno? Eu não entendi. É o seguinte. Nós temos esses dois sacos. Nós temos a cavidade peritoneal que vai possuir esses dois sacos, o saco maior e o saco menor. O saco maior, como o próprio nome está dizendo, é o maior de todos, é o maior dos dois.
Ele vai começar no diafragma e vai até a cavidade pélvica. E se você cortar o peritônio parietal, você alcança o saco maior. A bolsa aumental, não, certo? A bolsa aumental é um pouquinho diferente. Só que entre essas duas estruturas aqui, eu vou ter uma estrutura comunicando elas duas. Porque lembra, é uma cavidade somente, só que eu tenho dividido em duas regiões. E essa região de contato, de comunicação entre o saco maior e a bolsa aumental é denominada de forame aumental, forame epiploico ou forame de Winslow. Aí vocês podem perguntar, Bruno, isso é uma estrutura importante para memorizar? Muito importante, que vocês têm aplicabilidade clínica nela, tá bom? E eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Nessa imagem eu acho que ela mostra muito bem o que é o saco maior e a bolsa aumental. Saco maior, lembre, ele vai iniciar aqui no fígado, certo? Superiormente ao fígado. E percebam que ele vai até a cavidade pélvica. É toda essa região que está em marrom escuro, certo? Então toda essa região aqui é a região de saco maior da cavidade peritoneal. E o que é a bolsa aumental? A bolsa aumental serão as estruturas que vão estar relacionadas com o aumento. Bruno, como é que surge essa bolsa aumental? Gente, é o seguinte, para vocês entenderem de uma forma muito bem, vocês teriam que estudar êmbrio. Só que para você estudar êmbrio, gente, desculpa, agora vai ficar muito conteúdo. Vou ter que estudar toda êmbrio para entender essa estrutura, não. Então eu acredito que o ideal é você entender mais ou menos a anatomia dessa região e depois, quando for estudar êmbrio, você realmente consolida. Mas olha só, onde é que está localizada essa bolsa aumental? Posteriormente ao fígado, posterior ao aumento menor. Olha só, muito importante, bolsa aumental. Ela sempre vai estar relacionada com os aumentos, que é essas estruturas aqui, certo? Que daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre elas. Então olha só, bolsa aumental, perceba que ela está posteriormente ao fígado, posteriormente ao aumento menor, posteriormente ao estômago, e ela vai seguir, olha, ao longo do aumento maior. Bruno, como assim? Como é esse aumento maior? Lembra que o aumento maior é aquele avental? Então o que acontece? O aumento maior ele é um avental em que ele vai descer, ele parte aqui da porção inferior do estômago, ele vai descer e depois ele vai subir, certo? E no momento que ele desce e depois dobra e sobe, entre ele vai formar um espaço. E esse espaço é a continuação da bolsa aumental, certo? Então a bolsa aumental, gente, é essas estruturas aqui, olha. Ela parte aqui da região posterior ao fígado, ela está posteriormente à região do aumento menor, e aí também vai seguindo aqui entre as duas lâminas do aumento maior. Isso daqui é a bolsa aumental, certo? Então vamos olhar nessa imagem, que é aqui do Néter, percebam. Olha aqui o espaço, saco maior, tudo isso daqui é saco maior. A porção aqui inferior do fígado também, saco maior. Então percebam, olha, tudo saco maior, essas regiões, tá? Então bem aqui esse espaço, Bruno, a escavação reto-vesical aqui no homem faz parte de qual cavidade peritoneal? Saco maior. Todas essas regiões aqui, esses espaços, saco maior. Beleza, Bruno, e aí a bolsa aumental? Lembra, bolsa aumental, região posterior ao fígado, então todo esse espaço aqui, posterior ao aumento menor, como vocês estão vendo, esse daqui é o aumento menor, então posterior ao aumento menor, posterior ao estômago, que é essa região, olha, posterior ao estômago, e aí se vocês perceberem, certo? Aqui eu sei que ainda não está tão legal e tal, mas nessa região eu vou ter essa bolsa aumental, que é essa mesma região aqui, olha, entre as duas lâminas do aumento maior. Lembra, aumento maior, ele parte da região inferior do estômago, aí ele desce até a região inferior e perceba que tem uma dobra, aí depois ele volta. Aí no momento que ele volta, vai ficar um espaço entre eles, e aí é a continuação da bolsa aumental, ok? Aí, olha essa secção. Nessa secção que vocês estão observando, que é uma secção transversal, aí vocês podem observar, Bruno, mais ou menos a partir de qual região que eu estou verificando. Lembra? Então vocês têm aqui o rim, você tem as glândulas suprarrenais, percebam que eu estou tendo medula, então estou vendo as costelas, então isso daqui está mais ou menos ali próximo da região torácica, está ali entre T1 e
T12, está T11 e T12, então está mais ou menos nessa região. Então o que eu vou falar para vocês? O que eu vou falar para vocês é que se vocês averiguarem entre o peritônio parietal e o peritônio visceral desses órgãos, vocês estão averiguando que tem um espaço. Esse espaço é a cavidade peritoneal. Agora, o que eu quero que vocês saibam? Ok, Bruno, é a cavidade peritoneal, mas onde é que é o saco maior e o saco menor, a bolsa mental? Lembra, tudo que está posterior ao fígado e posterior ao estômago é saco menor, é bolsa omental. E aí é isso que eu vou mostrar para vocês. Isso daqui é o fígado, isso daqui é o estômago baço. Vocês estão vendo aqui essa região, vocês estão vendo esse espaço. Como é o nome desse espaço? Bolsa omental. Todas essas regiões aqui, olha, agora é saco maior. Então, todas essas outras regiões que vocês estão observando é saco maior. Mas se vocês observarem esse saco maior, ele parece que tem uma continuação aqui com o saco menor, com a bolsa mental? Sim, tem sim. Aí vocês podem me perguntar, mas Bruno, como é que surgiu isso? Parece que são duas regiões, você está me falando duas regiões, elas são contínuas. Exato. O que aconteceu foi o seguinte, é porque no período embrionário, a cavidade peritoneal era única. No entanto, gente, vocês vão ver que a formação do sistema digestório embriológica, existem muitas rotações no interior, na formação, no interior da cavidade abdominal. Para vocês terem uma ideia, o intestino ele vai rodar 270 graus. O estômago ele vai fazer vários movimentos de rotação e também tanto rotação no seu eixo longitudinal como rotação no seu eixo transversal. Então, gente, vão ser tantos eventos embriológicos que vão formando essas estruturas que, não vou negar, são estruturas complexas sim para um entendimento. Então, o que acontece? Anatomicamente, a gente divide essas duas regiões em duas cavidades peritoneais. Só que essas duas cavidades peritoneais no período embriológico eram somente uma. E elas vão ser conectadas por uma região. E o nome dessa região é essa daqui que nós chamamos de forame epiploico, forame omental ou forame de Winslow. Bruno, qual é a importância de eu saber esse forame? A importância ela não está relacionada com peritônio. Ela vai estar relacionada a uma estrutura, a um evento que é a retirada cirúrgica da vesícula biliar. Então, para você identificar as estruturas relacionadas à vesícula biliar, você precisa achar o forame omental, que é essa região entre a cavidade peritoneal e o forame omental. O que eu vou falar aqui para vocês, gente? Nessa vista, vocês estão vendo onde eu estou colocando o laser, é o forame de Winslow, certo? Lembra, forame, gente, é uma passagem. E essa passagem indica, daqui em diante, cavidade peritoneal, daqui em diante, cavidade peritoneal, saco maior, daqui para cá é a região da bolsa omental. E qual é as estruturas que eu vou identificar nesse forame? É o seguinte, esse forame ele vai possuir 4 limites. Imagina um forame em que eu vou ter um teto, um soalho, uma parede anterior e uma parede posterior. Nessa vista, vocês estão observando a parede anterior do forame, a parede posterior do forame e aqui o soalho. Logicamente, o teto foi retirado para você conseguir observar. Ok, Bruno, eu preciso saber esses limites? Com certeza, porque é pergunta dos caras que fazem cirurgia. Já teve gente aqui da FAMED que foi acompanhar uma cirurgia, que é a retirada da cirurgia da vesícula biliar, e teve médico que perguntou para ele quais os limites do forame de Winslow, porque o pessoal só usa epônimo. Memoriza, anota. Teto é o fígado. Ah, Bruno, eu não estou vendo o fígado. É lógico, gente, eu tive que retirar para vocês observarem o forame. Então, o teto vai ser o fígado. O soalho, o que você está vendo aqui? Você está vendo, gente, o duodeno. Ah, Bruno, mas aí está um pouquinho estranho, não dá para eu conseguir observar. Eu concordo, vocês ainda não estudaram duodeno, mas acreditem em mim. Tanto o teto quanto o soalho, teto,
fígado, soalho, duodeno, certo? Na próxima imagem vocês vão observar isso melhor, tá? Agora, muito importante. Parede posterior, veia cava. Então, teto, que limita o forame omental, que é a comunicação entre cavidade peritoneal, saco maior, e a bolsa omental ou saco menor da cavidade peritoneal. Teto, fígado, soalho, duodeno. Parede posterior, veia cava inferior. E aqui, a parede anterior, você vai encontrar a tríade portal. Essa tríade portal, gente, nós iremos estudar ela com mais detalhes em digestório. Só que essa tríade portal eu vou falar para vocês quais são as estruturas que a compõem, certo? Então vamos lá. A veia porta hepática. Já estou dando spoiler dos conteúdos mais lá na frente. Então a veia porta hepática. As artérias que vocês estão observando. A artéria hepática própria ou artéria própria do fígado, fiquem à vontade. Eu chamo qualquer uma dos dois. Então, veia porta hepática e artéria hepática própria. E aqui, olha, os verdinhos é o ducto colédoco. Eu digo, Bruno, eu não conheço esse negócio, ducto colédoco. Acredita em mim, não te preocupa. Quando a gente chegar lá em digestório, vocês vão entender o que é o ducto colédoco. Mas, basicamente, o ducto colédoco, ele transporta a bile, né? Tanto do fígado quanto da vesícula biliar até o duodeno. Vai ter outras coisas aí que vocês vão estudar, né? Mas ele faz parte das vias biliares, certo? É uma estrutura muito importante. Então, memoriza. Forame de Winslow. Quais os seus limites? Teto, fígado, soalho, duodeno. Parede posterior, veia cava inferior, parede anterior, tríade portal. Olha só como é o forame de Winslow. Eu acho essa imagem assim muito legal. Essa imagem é do Yokoshi, tá, gente? Vocês estão vendo aqui? Eu quero que vocês observem aqui o canudinho, ó. Daqui é o canudinho. Esse canudinho aqui, que essa estrutura está indicando a região de passagem. Tudo que está aqui na frente, né, seria o saco maior. Logicamente, Bruno, eu não estou vendo aí um espaço. É lógico, porque eu tive que tirar. Tem que ser retirado para vocês observarem, tá? Então, tudo que estaria aqui na frente seria o saco maior da cavidade peritoneal. E aí vocês estão vendo esse forame, que é o local entre o saco maior e o saco menor. E aí aqui você encontra o forame de Winslow, tá bom? Olha só como aqui vai ficar mais intuitivo. Parede superior, fígado. Parede inferior, duodeno. Aqui é o duodeno, tá, gente? Olha, isso daqui estômago. Chegou, finalizou, duodeno. Então, teto, fígado, soalho, duodeno. O que você não está conseguindo observar agora é a parede posterior, que é a veia cava inferior. Mas você está conseguindo observar aqui, olha, a tríade portal. É nessa região aqui, que é onde eu estou mostrando o laser, em que será que vocês irão encontrar ducto colédoco, veia porta hepática e artéria hepática própria. Ok? Memoriza isso, porque isso é muito importante. Bruno, para que eu preciso saber isso? É simples, gente. É porque no momento da cirurgia aqui, olha, da retirada da vesícula biliar, você precisa acompanhar, você precisa identificar as vias biliares. Então, nessa região aqui, você vai ter os 3 canudinhos que passam ou o sangue que advém do sistema digestório, que é o sangue da veia porta hepática, ou o sangue arterial da artéria hepática própria, ou as vias biliares. Então você vai ter que saber diferenciar esses 3 ductos, e essa diferenciação você vai ter que tocar aqui nessa região, tá bom? Que é na tríade portal. Daqui a pouquinho, mais lá na frente, eu vou falar para vocês que essa tríade portal ela vai estar sendo recoberta completamente por peritônio. Por isso que você não está vendo os vasos, é porque esses vasos eles estão sendo recobertos por peritônio. E aí eu vou falar um nome bonitinho para vocês, como é o nome dessas estruturas peritoneais que recobrem a tríade portal. Olha só aí, de novo, mais uma vez,
um momento, assim, olha, o dedo é introduzido através do forame omental até a bolsa omental. Então, no momento que eu introduzi o meu dedo nesse forame, quer dizer que o meu dedo ele não está mais na cavidade peritoneal saco maior, está já no interior, né, já está na bolsa omental, já está na outra região da cavidade peritoneal. Mais uma imagem para vocês degustarem, para vocês observarem. Então, olha só, agora aqui foi retirado o fígado, tá? Então, retirou o fígado e aqui vocês conseguem observar melhor. Então, observem vértebras, vocês estão observando aqui, olha, os rins, aqui o baço, estômago, região aqui do duodeno. Esse daqui é o aumento maior, que é aquele avental que parte da porção inferior do estômago. Aqui a região de colo, tá bom? Aqui no caso é o colo transverso, flexor, hepática, a gente vai estudar tudo isso no sistema digestório. E aí você está vendo esse espaço. Ah, Bruno, se você colocar isso aqui, qual espaço é isso daí? Qual a porção dessa cavidade peritoneal? Saco maior. Cavidade peritoneal, saco maior. Bruno, eu quero ter acesso à bolsa omental. Como é que eu faço? Simples. Você vai colocar o seu dedinho bem aqui, olha, nessa região. E aí quando você coloca o dedinho aqui nessa região, esse daqui quem é? Forame epiploico, forame omental ou forame de Winslow, certo? Perceba, olha, tríade portal, parede anterior, parede posterior, veia cava inferior, teto, fígado, eu tive que cortar. E o soalho dele, gente, vai ser composto por parte do duodeno, que aqui, olha, vocês estão vendo o duodeno, mas vocês não estão conseguindo observar direitinho como se fosse o soalho, né? Porque está uma imagem angulada. Mas é a porção assim, ó, como se fosse a parede posterior do duodeno, a outra parede, né, que vocês não estão observando, que está formando essa região de soalho. Aí se vocês observarem, olha, vão seguindo aqui, olha, esse espaço. Um espaço que fica localizado posteriormente ao estômago, como é o nome? Bolsa omental, ok? Bem, aí eu vou mostrar para vocês, gente, algumas regiões, algumas estruturas que todas essas são espaços potenciais para acúmulo de secreções purulentas, de sangue, etc. Tudo vai depender da gravidade, do local onde aconteceu o dano, certo? E todas essas regiões nós chamamos de recessos. Eu vou mostrar os dois principais recessos. Você vai ter dois recessos da bolsa omental e dois recessos do saco maior. Então, primeiro, vamos para o que eu considero mais fácil, os dois recessos da bolsa omental. Quais são os dois recessos da bolsa omental? Primeiro, identifica bolsa omental, que é essa região aqui que está em um marronzinho mais claro. Então, você tem dois recessos. Recesso superior, que é essa região aqui, que vai até o estômago, beleza? Foi até o estômago, recesso superior. Abaixo do estômago, que é o local lá daquele avental, em que o avental, que é o aumento maior, né? Esse avental que eu sempre digo, o aumento maior, ele parte da porção inferior do estômago, vai até na região mais inferior e depois retorna. E aí você vai ter esse espaço, esse recesso, que vai ser chamado de recesso inferior, ok? Então, estômago para cima, recesso superior da bolsa omental. Estômago para baixo, recesso inferior da bolsa omental. Agora vamos para outros dois recessos, em que esses recessos eles estão muito relacionados, às vezes, com algumas patologias, principalmente relacionadas ao fígado, certo? Em que o nome desses dois recessos é muito intuitivo. Recesso subfrênico, por quê? Porque ele está abaixo do músculo diafragma, então ele fica entre o diafragma e o fígado. E o recesso subhepático, que ele fica logo abaixo do fígado. Esse recesso subhepático, como vocês percebem, olha só os limites dele. É o fígado, superiormente, e inferiormente ele vai ter essa região aqui, que é o aumento menor, e aqui o estômago. Então aqui é o recesso subhepático. Memoriza, é aquele recesso que fica abaixo do fígado. E aqui, recesso subfrênico é aquele recesso que fica abaixo do músculo diafragma. Esses são dois recessos, são os dois principais recessos da bolsa, do saco maior da cavidade peritoneal. Os dois recessos da bolsa omental, recesso superior e recesso inferior. Tá bom? Aí o que acontece, né? Agora aqui nós estamos dando uma repartida, que isso daqui é uma
uma região que às vezes alguns cirurgiões utilizam, tá, gente? Algumas pessoas às vezes eles gostam de chamar dessa forma, tá? Mas vamos lá, vamos ver se vocês conseguem entender, porque aqui, de novo, assim, é muita imaginação que vocês vão ter que utilizar, tá? Essa informação você só encontra lá no MOR, tá? Pessoal, o que acontece? O saco maior, certo? Ele pode ser dividido em dois compartimentos. Percebam, aqui, gente, eu falei como se fossem estruturas. O saco maior da cavidade peritoneal ele vai possuir dois recessos, o subfrênico e o subhepático. Mas aí eu posso dividir o saco maior em dois compartimentos, em que esses dois compartimentos eu vou ter como referência o colo transverso. Ok, Bruno, o colo transverso, eu entendi. E como é que vai ser essa associação? Todas as estruturas, toda a cavidade peritoneal saco maior superior vai ser chamada de supracólico. E tudo que está abaixo vai se chamar de infracólico. Ok, Bruno, nessa imagem me mostra a região do colo transverso. Simples, beleza, bem aqui, olha. Nessa imagem, secção mediana é aqui, olha. Aqui é o colo transverso. Então percebam assim, olha, essa região em verde, tudo que tiver aqui em verde, e vai até aqui o ápice do aumento maior, até essa região anterior, nós chamamos de compartimento supracólico da cavidade peritoneal saco maior. Eu sei que é muita estrutura, eu sei que é muito detalhe, mas um dia vocês podem utilizar essas nomenclaturas. E aí, o espaço infracólico é essa região aqui que agora está em rosa, certo? Está abaixo aqui, o ponto de referência vai ser o colo transverso, tá bom? Eu gosto de utilizar outros pontos de referência. Esses daí são os pontos de referência que você consegue observar lá no livro de anatomia. Qual é o ponto de referência que eu gosto de utilizar para vocês, gente? Que eu acho que é interessante. Supracólico, ele é mais anterior, é o espaço do saco maior mais anterior, e ele vai até o ápice aqui do aumento maior. Então, anterior até o ápice do aumento maior, isso daqui nós chamaríamos de espaço compartimento supracólico. O restante, que é posterior ao aumento, será o espaço ou compartimento infracólico. Bruno, e esse azulzinho aqui, o que está aparecendo é a bolsa mental que a gente já estudou, certo? Então, esse tipo de divisão que o MOR faz é porque ele considera o saco maior da cavidade peritoneal muito grande. Então, ele meio que divide mais ou menos para ele colocar algumas, vamos dizer assim, algumas associações a mais, tá? E desse espaço, ele ainda pega o infracólico, o compartimento infracólico, e ainda divide em direito e esquerdo. Então, essas duas regiões aqui, olha, e aí ele utiliza como ponto de referência a raiz do mesentério do intestino delgado. Bruno, eu ainda não estudei o que é isso. Não te preocupa, fica tranquilo. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que é mesentério. Eu vou mostrar para vocês essa outra região. E aí, diante disso, conforme vocês forem estudar também o digestório, vocês vão complementando informações. Qual é o grande desafio do estudo do peritônio? É porque você precisa de saber muitas outras estruturas. Você precisa saber muitas outras coisas. Então, assim, vai ser muito vai e volta. Eu não nego para vocês. Vocês estudam tudo, captam um pouco das informações. Depois vocês voltam e aí vocês conseguem captar o restante, tá? Bem, aqui, gente, eu estou mostrando para vocês os espaços, os sulcos, desculpa, paracólico direito e paracólico esquerdo. E esses sulcos paracólicos, gente, eu digo para vocês, tentem memorizar. Por quê? Porque todos esses são pontos de referências que são utilizados para incisões laparoscópicas para acesso do retroperitônio. Eu vou mostrar para vocês na outra imagem para que aí fica muito mais claro. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, nessa secção, vocês estão observando, é mais ou menos na região lombar, certo? E vocês estão observando aqui, olha, sulco paracólico, sulco paracólico. Por que é chamado de paracólico? Porque isso daqui, gente, são os colos, tá? Aí lembra, esse daqui é o lado direito, então é um colo ascendente. Esse é o lado esquerdo, então é um colo descendente. O que vai acontecer? Aqui entre os sulcos
paracólicos, nesses sulcos paracólicos, você consegue realizar uma incisão neles. E no momento que você realiza uma incisão, tu pode retirar toda a região aqui do colo, ou do colo ascendente ou do colo descendente, dependendo da manobra que você quer ter acesso, né? Você vai ser, por exemplo, quero ter acesso ao rim direito ou ao rim esquerdo. Então você corta aqui o sulco paracólico, retira todo o colo ascendente e o colo descendente, e tu vai pegar todas essas estruturas que estão aqui, essas alças intestinais, e vai jogar para o outro lado. Ou seja, essa região dos sulcos paracólicos são as regiões de acesso para incisões laparoscópicas, em que você vai ter acesso ao retroperitônio. Lembra que tudo isso daqui, gente, é região de retroperitônio. Eu vou voltar em uma imagem que eu tinha mostrado para vocês o rim, em que vocês vão ter novamente mais ou menos uma noção. Só que aqui ele está muito em cima, entendeu? Ele está muito em cima. Por exemplo, nessa região aqui, olha, tudo isso daqui é retroperitônio. Então, Bruno, eu quero ter acesso ao retroperitônio para ter acesso ao rim. Então, tu vai lá no espaço supracólico, tu faz a incisão, tu encontra o retroperitônio. No momento que você encontra o retroperitônio, tu sobe. Tu vem em direção superior até tu achar o rim e tu encontrar o rim para tu fazer, por exemplo, uma nefrectomia de doação, né? Para uma nefrectomia doadora, desculpa. Tudo bem? Então vamos lá, gente, vamos voltando. Bem, agora nós iremos falar sobre as formações peritoneais. Essas formações peritoneais são todas aquelas estruturas de aumento, ligamento, mesentérico, etc., né, que eu tive que sempre ir falando também durante toda a aula, mas aí agora a gente vai deixar todas bem certinhas, todas bem consolidadas, tá bom? Mas é isso daí, eu vou gravar um próximo vídeo para isso.